Capítulo 4. Ovenagel, Dominique Bombastus, 1239, enriqueceu em Ebbing graças ao exercício de comércio em grande escala e estabeleceu-se em Nilfgaard. Respeitado já pelos imperadores anteriores, durante o governo do imperador Jean Calvé foi nomeado burgrave e administrador da região de mineração de sal de Venendal. Como prêmio por seus méritos, foi-lhe concedida a região administrativa de Neveugen. Assessor fiel do imperador, H beneficiava de sua proteção e participou de vários assuntos públicos. 1301. Ainda em Ebbing, H dedicava-se a grandes obras de caridade, ajudava os necessitados e pobres, fundava orfanatos, hospitais e escolas para crianças órfãs, dispondo para esses fins de altos recursos financeiros. Grande admirador das belas artes e do esporte, fundou na capital um teatro de comédia e um estádio, ambos honrados com seu nome. Considerado um exemplo clássico de justiça e honestidade, além de comerciante de conduta irrepreensível. Effenberg Talbot, Enciclopædia Maxima Mundi, volume 7. O sobrenome e o primeiro nome da testemunha? Selborne Kenna. Isto é, peço desculpas, Joana. Profissão: prestação de serviços variados. A testemunha está fazendo graça? Lembremos a testemunha de que foi posta diante do Tribunal Imperial para um processo por alta traição. A vida de muitas pessoas depende do depoimento da testemunha, pois a sentença pela traição é a morte. Lembremos a testemunha que durante o processo ela própria não respondeu em liberdade diante do tribunal. Muito pelo contrário, foi conduzida para cá diretamente da prisão, do local de reclusão, e o fato de voltar para lá ou ser liberta depende, entre outros fatores, do depoimento prestado pela testemunha. O tribunal permitiu-se essa longa peroração para expor à testemunha a inconveniência nesta sala de piadas ou anedotas de mau gosto, e que podem ter consequências muito sérias. Demos meio minuto à testemunha para repensar. Depois desse tempo o tribunal repetirá a pergunta. Compreendi, excelentíssimo senhor juiz. Por favor, pedimos que use a forma de tratamento meritíssimo tribunal, quando se dirigir aos juízes. A profissão da testemunha? Sou sensível, meritíssimo tribunal, mas principalmente presto serviços à inteligência imperial, isto é, por favor, formule respostas curtas e concretas. Se o tribunal desejar explicações mais detalhadas, pedirá. O tribunal tem conhecimento da colaboração da testemunha com o serviço secreto imperial. Porém, pedimos que, para anotação no protocolo, esclareça o que significa a expressão sensível que a testemunha usou para descrever sua profissão. Tem uma PPS limpa, ou seja, se do primeiro tipo, sem a capacidade de pecar. Falando claramente, tenho as seguintes habilidades: ouvir os pensamentos alheios, falar à distância com um feiticeiro, elfo ou outro ser sensível, e também consigo dar uma ordem por meio do pensamento, ou seja, forçar alguém a fazer o que eu quero. Posso fazer também a pré-cog, mas só em estado de hipnose. Por favor, anote no protocolo que a testemunha Joana Selborne é uma psionica com o dom da percepção extrasensorial. É telepata e telempata, sob hipnose capaz de precognição, embora não possua o dom da psicocinese. Adverte-se a testemunha de que é estritamente proibido o uso de magia ou poderes extrasensoriais nesta sala. Continuemos o interrogatório. Quando, onde e em que circunstâncias a testemunha teve o primeiro contato com o assunto referente à pessoa que se passa por Cirila, a princesa de Sintra? Foi já em Cana que soube que se tratava de uma tal de Cirila. Isto é, no local de reclusão, meritíssimo tribunal. Foi durante a investigação que me conscientizei de que era a mesma pessoa, chamada em minha presença de Falca ou Sintrense. Quanto às circunstâncias, preciso apresentá-las uma de cada vez para ser mais clara. Então foi assim: Dacre Silifa, esse que está sentado ali, cruzou comigo na taberna em Etolia. Por favor, anote-no protocolo que a testemunha Joana Selborne indicou o acusado Silifan sem ser chamada a fazê-lo. Continue, por favor. Dacre, meritíssimo tribunal, estava juntando uma companhia, isto é, uma unidade armada. Apenas homens e mulheres fortes. Dofice Criel, Neratin Seca, Cloicites, Andrés Vierne, Tio Echad. Todos eles estão mortos, meritíssimo tribunal. E daqueles que sobreviveram, a maioria está aqui sob guarda. Favor determinar quando exatamente teve lugar o encontro da testemunha com o acusado Silifa. Foi no ano passado, em agosto, mais ou menos no fim do mês, não me lembro exatamente. De qualquer forma, não foi em setembro, pois aquele setembro ficou bem gravado em minha memória. Dacre, que soube de mim em algum lugar, disse que precisava de uma psionica na companhia, alguém que não temesse a magia, pois teria que lidar com feiticeiros.
O serviço, dizia, seria prestado para o imperador e o império. Além disso, era bem pago, e o próprio Coruja comandaria a companhia. Quando fala do Coruja, a testemunha se refere a Stefan Selin, o legista imperial. Refiro-me a ele mesmo. Favor anotar essa informação no protocolo. Quando e onde a testemunha se encontrou com o legista Selin? Isso foi já em setembro, no dia 14, no pequeno forte de Rocaine. Rocaine, meritíssimo tribunal, é uma guarnição localizada perto da fronteira. Responsável pela vigia da rota comercial que une Maeshk, Ebbing, Gezo e Metina. Foi até lá que Dacre Silifan conduziu nossa companhia, em 15 cavalos. No total, éramos 22, pois os restantes já estavam prontos em Rocaine, sob o comando de Ola Archein e Bert Brigden. O piso de madeira tamborilou sob as botas pesadas, as esporas tilintaram, retiniram as fivelas de metal continência, Sr. Stefan. Coruja não se levantou nem tirou as pernas de cima da mesa, apenas acenou com a mão num gesto muito senhoril. Finalmente disse em tom ácido: "Você demorou muito, Silifan." "Muito?" Dacre Silifan riu. "Engraçado. O senhor me deu 4 semanas para que eu juntasse e trouxesse pelo menos uma dúzia dos melhores e mais corajosos homens que o Império e suas províncias já produziram, para que até em um ano eu juntasse uma companhia difícil de reunir, e eu consegui fazer isso em 22 dias. Não mereceria um elogio? Não nos apressemos, Selin falou com frieza. Elogio só após ver essa sua companhia. Pode vê-la agora mesmo. Senhor Stefan, estes são meus. E agora seus coronéis, Neratin Seca e Dufícia Criel. Bom dia, senhores. Presto continência. Coruja finalmente decidiu levantar-se. Seus ajudantes de ordens também se levantaram. Apresento os senhores. Bert Brigden, Ola Archein. Nós nos conhecemos bem. E Dacre Silifan apertou com força a mão direita de Ola Archein. Fomos nós que sufocamos a rebelião em Nazair sob o comando do velho Braiba. Foi magnífico, não, Ola? Magnífico. Os cavalos estavam imersos em sangue até acima das quartelas. E o Sr. Brigden, se não me engano, é de Gemera. Dos pacificadores? Teremos colegas na unidade. Tenho ali mais alguns pacificadores. Já estou ansioso, interrompeu Coruja. Podemos ir. Um momento, Dacre falou. Neratin, vai e põe a ordem na Irmandade para que se apresentem com distinção ao excelentíssimo legista. É ele ou ela? Neratin Seca. Coruja apertou os olhos, seguindo com o olhar o oficial que saía. É homem ou mulher? Senhor Selin. Dacre Silifan tossiu, mas quando falou sua voz estava firme, e o olhar frio. Não sei direito. Pelas aparências é um homem, mas não tenho certeza. Quanto ao tipo de oficial que ele é, aí sim, tenho certeza. Sua pergunta teria sentido se eu tivesse planos de pedir sua mão em casamento, mas não tenho esse intuito. Tampouco o senhor, suponho. Você tem razão, Selin admitiu após um momento de reflexão. O assunto morreu. Vamos ver seu bando, Silifan. Neratin Seca, indivíduo de gênero incerto, não perdia tempo. Quando Selin e os oficiais saíram para o pátio do forte, a unidade estava agrupada, e em ordem correta, alinhada de tal maneira que a cabeça de nenhum cavalo se salientasse mais que um palmo. Coruja pigarreou, satisfeito. Um bom bando, pensou. Ah, se não fosse pela política, reuniria uma companhia assim, e iria até os terrenos fronteiriços roubar, estuprar, assassinar e queimar. Aí voltariam os bons tempos da juventude, se não fosse a política. Então, Sr. Stefan? Dacre Silifan perguntou, corado por causa da excitação. Contida. Como o senhor os avalia, meus distintos gaviões? Coruja passava os olhos por todos os rostos e todas as silhuetas. Conhecia alguns pessoalmente em maior ou menor grau. Outros reconhecia por ter ouvido falar. Sabia da reputação deles. Tio Echad, um elfo de cabelos claros, fora responsável pelo reconhecimento dos pacificadores. Rispatla Point, sargento da mesma formação. E mais um gemeriano, Cipriano Fripp Jr. Selin presenciou a execução do sênior. Os 2 irmãos eram conhecidos por suas tendências sádicas. Em seguida, inclinada livremente na sela da égua malhada estava a ladra Cloicites, às vezes contratada e usada pelo serviço secreto. Coruja rapidamente desviou o olhar de sua mirada insolente e do sorriso malicioso. Andrés Vierne, um nortelungo da Redânia, assassino. Stigvard, pirata, renegado de Celílige. D. Vargas, assassino profissional, só o diabo sabe de onde ele era. Cabernic Turing, assassino por paixão. E outros. Todos da mesma laia. Todos parecidos, pensou Selin. Uma irmandade, uma confraria. Para eles, depois de matar os primeiros 5 homens, todos se tornam iguais.
Os mesmos movimentos, os mesmos gestos, a mesma maneira de falar, de se mexer e se vestir. Os mesmos olhos, frios e indiferentes, sem profundidade e vazios e imóveis, como os olhos de uma serpente, cuja expressão não se altera por nada diante do horror mais terrível. Que tal, Sr. Stefan? Não está mal, é uma boa companhia, Silifa. Dacre corou mais ainda e prestou continência ao estilo gemeriano, com o punho junto do gorro. Eu pedi de propósito, relembrou Selin, alguns homens que estivessem familiarizados com a magia, que não tivessem medo dos feitiços, nem dos feiticeiros. Não esqueci, por isso temos tio Echad. E, além dele, essa moça alta ali, montada na égua castanha galante, essa ao lado de Cloicix. Depois você a traga até mim. Coruja encostou-se no balaustre e bateu o cabo de ferro do azorrague contra ele. Continência, companhia. Continência, senhor legista. Muitos de vocês, falou Selin, depois de ressoar o eco do berro em coro da banda, já trabalharam comigo, me conhecem e sabem as minhas exigências. Peço àqueles que me conhecem que expliquem aos outros o que espero de meus subordinados e o que não tolero, para que eu próprio não precise falar em vão. Hoje alguns de vocês já receberão ordens e amanhã de madrugada sairão para cumpri-las, no território de Ebbin. Lembro que oficialmente Ebbin é um reinado autônomo, e não temos lá nenhuma jurisdição, portanto ordeno que ajam de forma discreta e prudente. Permanecem a serviço do imperador, mas proíbo que ostentem esse fato, que se gabem dele ou que tratem os governantes locais com arrogância. Ordeno que se portem sem chamar a atenção de ninguém. Fui claro? Sim, senhor legista. Aqui em Rocaine, são convidados e devem se comportar como tal. Proíbo que saiam sem necessidade do aquartelamento. Concedido. Proíbo qualquer contato com o pessoal do forte. Para garantir que não façam isso, os oficiais vão pensar em algum tipo de divertimento de forma que não fiquem entediados. Senhor Archein, senhor Brigden, aquartelem a unidade. Mal consegui descer da égua, meritíssimo tribunal, e logo Dacre me pegou pela manga. Senhor Selin quer falar com você, Kenan disse. O que eu pude fazer? Fomos. Coruja estava sentado à mesa, com as pernas em cima dela, açoitando os canos das botas com o azorrague. E foi direto ao ponto, me perguntando se eu era aquela Joana Selborne envolvida no desaparecimento do navio Estrela do Sul. Respondi que ninguém havia me comprovado nada. E ele riu. Gosto daqueles a quem não há como comprovar nada, disse. Depois perguntou se o dom PPS, ou seja, o de sensível, era nato. Quando confirmei, ficou com ar soturno e disse: pensei que esse seu dom fosse útil na hora de lidar com os feiticeiros, mas antes você terá que lidar com outra pessoa, não menos misteriosa. A testemunha tem certeza de que o legista Selin usou exatamente essas palavras. Tenho certeza, sim, pois sou sensível. Continue, por favor. A conversa foi então interrompida pelo estafeta, todo empoeirado. Era visível que não tinha poupado o cavalo. Trazia notícias urgentes para a Coruja, e Dacre Silifan disse, quando íamos para o aquartelamento, que estava pressentindo que as notícias do estafeta fariam que ainda aquela noite precisássemos subir nas celas. E tinha razão, meritíssimo tribunal. Antes que alguém pensasse no jantar, metade da companhia já estava montada nas celas. Eu fui poupada, levaram tio Echad, um elfo. Fiquei feliz, pois depois de alguns dias de caminho minha bunda estava doendo pra cacete. E, para variar, minhas regras também chegaram, por favor, que a testemunha se contenha na hora de descrever suas indisposições íntimas, e que se restrinja ao assunto. Quando a testemunha soube quem era essa misteriosa pessoa mencionada pelo legista Selin, já digo, mas é preciso manter alguma ordem, senão vai se emaranhar tudo de um jeito que será impossível desemaranhar. Aqueles que naquele dia selaram os cavalos com tanta pressa, antes do jantar correram de Rocaine até Malhon e trouxeram de lá um moleque. Niclar estava com raiva de si próprio, tanta raiva que tinha vontade de chorar. Se tivesse lembrado dos avisos que lhe foram dados por pessoas sábias, se tivesse lembrado dos provérbios ou pelo menos do conto sobre a gralha que não conseguia manter o bico fechado, se tivesse resolvido o que era para resolver e voltasse para casa, para ciúme, mas não. Exaltado pela aventura, orgulhoso de estar em posse de um corcel, sentindo o agradável peso das moedas no saquetel amarrado ao cinto, Niclar não se segurou. Em vez de voltar de Claremont diretamente para Ciúme, foi até Malhon, onde tinha muitos conhecidos e algumas moças que ele cortejava. Em Malhon pavoneava-se, fazia algazarra, vasculhava, andava presunçosamente pela praça, pagava rodadas na taberna, jogando o dinheiro no balcão com cara e postura de príncipe, ou pelo menos de marquês. E falava sobre o que acontecera 4 dias antes em Ciúme.
Falava constantemente alterando a história, acrescentando, inventando, enfim, mentindo na cara dura, o que não incomodava nem um pouco os ouvintes. As pessoas que frequentavam a taberna, os locais e os de fora, ouviam com interesse. E Niclar falava, fingindo que estava bem informado, e incluía com cada vez mais frequência sua própria pessoa no centro dos acontecimentos inventados. Já na terceira noite sua língua lhe trouxe problemas. Um silêncio ameaçador encheu o estabelecimento quando os presentes na taberna viram quem estava entrando. Nesse silêncio, o tilintar das esporas, o tinir das fivelas de metal e o som áspero das partes metálicas das armas ressoaram como um sino agourento que pressagia uma desgraça lá do topo de um campanário. Niclar nem teve chance de tentar se passar por herói. Foi pego e retirado da taberna com tanta rapidez que conseguiu roçar o chão da taberna apenas 3 vezes. Os conhecidos que ainda no dia anterior, bebendo às suas custas, declaravam amizade eterna, agora em silêncio quase enfiaram a cabeça debaixo dos tampos das mesas, como se lá, sob as mesas, houvesse algo muito interessante a procurar. Até o subxerife, presente na taberna, virou-se para a parede e não deu nem um pio. Niclar tampouco deu um pio, não perguntou quem, o que, para que ou por quê. O pavor transformou sua língua em um tronco duro e seco. Meteram-no sobre a cela e mandaram seguir, por algumas horas. Depois havia um forte com uma paliçada e uma torre. O pátio estava cheio de soldados arrogantes, barulhentos e carregados de armas. E um cômodo. No cômodo havia 3 pessoas. Dava logo para ver que eram o comandante e 2 subordinados. O comandante tinha estatura média, era moreno, usava uma rica vestimenta, tinha a fala tranquila e era extremamente bem educado. Niclar ficou boquiaberto quando ouviu que lhe pedia desculpas pelo incômodo e por importuná-lo, além de garantir que não pretendia lhe causar nenhum tipo de dano. Mas Niclar não se deixou enganar. Aquelas pessoas eram parecidas demais com Bonhart. A associação foi surpreendentemente certeira, pois se interessavam exatamente por Bonhart. Niclar poderia ter suspeitado de que isso aconteceria, já que sua própria língua o metera naquela cabala. Chamado, começou a falar. Foi alertado a falar a verdade, a não acrescentar nada. Foi alertado com gentileza, mas com severidade e clareza, e aquele que o alertou, o de rica vestimenta, brincava com um azorrague com cabo de ferro, e seus olhos eram feios e maus. Niclar, o filho do fabricante de caixões do povoado Ciúme, contou a verdade. Toda a verdade e apenas a verdade sobre aquilo que aconteceu na manhã do dia 9 de setembro no povoado Ciúme, como Bonhart, o caçador de recompensas, exterminou o bando dos ratos poupando a vida de apenas uma bandoleira, a mais nova, chamada de Falca. Contou como todo Ciúme se juntou para olhar Bonhart espancar e torturar a cativa, mas que o povaréu decepcionou-se tremendamente quando viu Bonhart, surpreendentemente, poupar a vida de Falca, e não torturá-la. Não fez nada além do que um homem comum faria à sua esposa num sábado à noite na volta da taberna. Simplesmente deu-lhe uma série de chutes e bofetadas na cara e mais nada. O senhorzinho de vestimenta rica com o azorrague estava calado, então Niclar contou que depois Bonhart cortou a cabeça dos ratos mortos na presença de Falca, e que retirava das cabeças, feito passas de um panetone, os brincos de ouro com pedras preciosas. Relatou que Falca, vendo isso, gritava desesperadamente e vomitava presa ao palanque. Contou que depois Bonhart colocou uma gargalheira no pescoço de Falca, como se ela fosse uma cadela, e a guiou até a taberna à cabeça da quimera. E depois o rapaz falou, lambendo os lábios com frequência. O senhor Bonhart pediu cerveja, pois suara tremendamente e estava com a garganta seca. Gritou então que tinha vontade de presentear alguém com um bom cavalo, e 5 florins inteiros em espécie. Foi exatamente o que disse, com essas exatas palavras. Então me ofereci logo, sem esperar que alguém fizesse isso antes de mim, pois queria muito ter um cavalo e um pouco de dinheiro próprio. Meu pai não me dá nada, sempre gasta com bebida tudo o que ganha fabricando caixões. Então me ofereci e perguntei qual dos cavalos, certamente um dos que pertenciam aos ratos, ele poderia pagar para mim. E o senhor Bonhart olhou de um jeito que me fez sentir calafrios no corpo todo. Disse-me que primeiro podia tomar um chute no traseiro e que, quanto às outras coisas, era necessário trabalhar para merecê-las. O que eu podia fazer? Os cavalos dos ratos estavam amarrados ao poste e a égua negra de Falca, um cavalo de extraordinária beleza, estava ali, na cerca, dando sopa. Então eu me curvei e perguntei o que precisava fazer para ser digno de merecê-lo. E o senhor Bonhart retrucou que era necessário ir a Claremont e passar por Fano no caminho, a cavalo de minha escolha.
Deveria ter visto que meu olho brilhara quando vi aquela égua negra, mas logo me proibiu de pegá-la. Então escolhi uma égua castanha com um cordão branco. Fale menos sobre as pelagens dos cavalos. Stefan Selling o repreendeu em tom seco. E dê mais informações concretas. Diga o que Bonhart lhe ordenou. O Sr. Bonhart escreveu uma carta e mandou escondê-la bem. Ordenou que eu fosse até Fano e Claremont e lá entregasse a carta nas mãos das pessoas que deviam recebê-las. Cartas? O que havia nelas? E como eu saberia, meu caro senhor? Não leio bem. O Sr. Bonhart havia aplicado seu sinete nelas. Você lembra quem era o destinatário delas? Claro que lembro. O Sr. Bonhart mandou eu repetir pelo menos 10 vezes para que não esquecesse. Cheguei ao lugar sem problemas e entreguei as cartas nas mãos das pessoas certas. Eles até me elogiaram, dizendo que eu era um serviçal inteligente, e aquele excelentíssimo senhor comerciante até me deu um denário. A quem você entregou as cartas? Seja mais claro. A primeira carta era para o mestre Stelhase, mestre artesão de espadas e cuteleiro de Fano. A segunda era para o excelentíssimo senhor Ovenagel, comerciante de Claremont. Eles abriram as cartas em sua presença? Talvez algum deles tenha comentado algo enquanto lia. Faça um esforço de memória, homem. Não consigo lembrar. Não prestei atenção na hora e agora não consigo lembrar. Ola Selling acenou para os ajudantes sem levantar a voz. Levem o filho da mãe para fora. Tirem a calça dele e contem 30 chibatadas. Eu me lembro. O rapaz gritou. Lembrei logo. A melhor coisa para a memória coruja abriu. A boca num largo sorriso são as nozes com mel ou um azorrague sobre a bunda. Fale! Quando o senhor comerciante lia a carta em Claremont, estava ali outro senhor, baixo, um verdadeiro metadilho. O senhor Ovenagel disse-lhe. Disse que recebera informações de que na roda poderia haver uma diversão que o mundo nunca antes vira. Foi o que disse. Você não está inventando? Juro pela morte de minha mãe. Não bata em mim, excelentíssimo senhor. Tenha piedade. Então, levante-se, não babe em meus sapatos. Tome aqui um denário. Agradeço humildemente, misericordioso senhor, já disse, não babe em meus sapatos. Ola vocês entenderam aquilo que ele disse? O que pode ter de divertido em uma roda, é uma rinha de cães. Boreas falou, de repente. Não é uma roda, mas uma rinha. Pois é, o rapaz gritou. Foi o que ele disse. Foi exatamente isso, excelentíssimo senhor. Rinha de cães e diversão. Ola Archeim bateu um punho contra o outro. Um código combinado, mas não muito sofisticado. Fácil. Diversão e rinha é um aviso sobre uma perseguição ou incursão. Boyer avisou que deveria fugir. Mas de quem? De nós. Quem sabe? Coruja disse, pensativo. Quem sabe? Teremos que mandar gente até Claremont. E até Fano também. Você vai tratar disso, Ola. Vai distribuir as tarefas entre os grupos. Ouça bem, homem, as ordens, excelentíssimo senhor. Quando você estava saindo de ciúme com as cartas de Bonhart, suponho que ele ainda estava lá. E preparava-se para seguir viagem? Estava com pressa? Disse por acaso, para onde ia? Não disse nada. E não tinha como continuar viagem, pois sua roupa estava toda suja de sangue. Então mandou lavar e limpar. E ele andava vestido só de camisa e ceroulas, mas com a espada presa na cintura. Pois acho que estava com pressa, já que matar os ratos e cortar a cabeça deles para ganhar uma recompensa, então tinha que ir resgatá-la. E prendeu essa falca por esse mesmo motivo, para entregá-la viva. Alguém? Essa é a profissão dele, não é? Essa falca. Você deu uma boa olhada nela? Por que você está rindo, imbecil? Excelentíssimo senhor, o senhor quer saber se eu olhei para ela? Claro que sim, e muito bem. Olhei para todos os detalhes. Dispa-se Bonhart repetiu, e em sua voz havia algo que fez Siri encolher instintivamente. Mas a rebeldia a dominou de imediato. Não viu o punho, nem conseguiu capturar com o olhar o movimento que a atingiu. Algo resplandeceu em seus olhos, a terra balançou, desabou sob seus pés e de repente sentiu o impacto do golpe nos quadris. A bochecha e a orelha queimavam que nem fogo. Percebeu que não havia sido um soco, mas um tapa dado com o dorso da mão aberta. Ergueu-se sobre ela, encostou o punho fechado em seu rosto. Siri viu o pesado anel em forma de caveira que a picara feito uma vespa. Você está me devendo um dente da frente, disse com frieza. Por isso, na próxima vez, quando ouvir de você não vou tirar logo 2 dos seus. Dispa-se. Levantou-se tonta e com as mãos trêmulas começou a desabotoar e desafivelar a roupa. Os moradores do povoado presentes na taberna à cabeça da quimera começaram a tossir, pigarrear e arregalaram os olhos. A dona do estabelecimento, a viúva Golui, curvou-se atrás do balcão, fingindo que estava à procura de algo.
Tire toda a roupa, até a última peça. Eles não estão aqui, pensou, despindo-se e olhando fixo para o chão. Ninguém está aqui. E eu também não estou aqui. Abra as pernas. Não estou aqui. O que acontecerá daqui a pouco não tem nada a ver comigo. Nem um pouco. Bonhart riu. Pelo que me parece, você se valoriza demais. Preciso acabar com essas suas fantasias. Eu mandei você se despir, idiota, para verificar se não escondeu nenhum tipo de sigla, encanto ou amuleto, e não para extasiar os olhos com sua nudez que desperta apenas pena. Não imagine nada demais. Você é uma pirralha magra, chata que nem uma tábua. Feia que dói. Acredite, mesmo se eu estivesse com muito tesão, preferia foder um peru. Aproximou-se, espalhou sua roupa com a ponta da bota e passou os olhos nela. Falei tudo. Brincos, anéis, colar, pulseira. Recolheu as joias dela com minúcia. Chutou para o canto o gibão com o colar de raposa prateada, as luvas, os lenços coloridos e um cinto feito de correntes de prata. Você não vai andar por aí parecendo um papagaio ou uma meia-elfa que saiu de um bordel. Você pode vestir as roupas restantes. E vocês estão olhando o quê? Golui, traga uma sopa, fiquei com fome. E você, barrigudão, verifique como está minha roupa. Eu sou o prefeito deste povoado. Que boa coincidência, Bonhart falou devagar, e parecia que sob seu olhar o prefeito de ciúme começara a perder peso. Se alguma coisa for danificada durante a lavagem, você, por ser funcionário público, será o responsável. Vá até a lavanderia. E os outros também, fora daqui. E você, pirralho, por que ainda está aqui? Recebeu as cartas, o cavalo. Está selado, vá para a estrada, voando. E lembre-se, se vacilar, perderás. Cartas ou confundir os endereços, eu o acharei e o estropiarei de tal forma que sua própria mãe não o reconhecerá. Já vou, excelentíssimo senhor, já vou. Naquele dia Siri cerrou os lábios, ele me bateu ainda 2 vezes, com socos e um azorrague. Depois perdeu a vontade. Apenas permaneceu sentado com o olhar fixo em mim, sem proferir nenhuma palavra. Seus olhos eram como olhos de peixe, sem sobrancelhas, sem cílios. 2 bolas diluídas com um núcleo preto mergulhado em cada uma delas. Fixava esses olhos em mim e permanecia calado. Quando fazia isso, me deixava mais apavorada do que quando me espancava. Não sabia o que ele estava tramando. Visogota permanecia em silêncio. Os ratos corriam pelo cômodo. Continuava a me perguntar quem eu era, e eu me mantinha calada. Do mesmo jeito que naquela vez, quando fui pega pelos perseguidores no deserto de Korat, fugi para o fundo de mim mesma, para dentro, se você entende. O que estou falando? Os perseguidores diziam então que eu era um fantoche, e me tornei uma espécie de boneco de madeira, insensível e morta. De alguma maneira eu olhava, observava de fora tudo o que faziam com o fantoche. O que podia fazer se eles o espancavam, chutavam e colocavam uma gargalheira no pescoço como se ele fosse um cão? Pois não era eu, não estava lá. Entende? Entendo, Visogota acenou com a cabeça. Entendo, Siri. Foi então, meritíssimo tribunal, que chegou nossa vez. A vez de nosso grupo. Neratin Seca foi designado como nosso comandante, Boreias Mun como rastreador. Diziam que Boreias Mun, meritíssimo tribunal, conseguia rastrear um peixe na água. Dizem que uma vez Boreias Mun pede-se que a testemunha não faça digressões. Pois não? Ah, sim. Entendo. Isto é, mandaram que fossemos voando até Fano. Isso foi no dia 16 de setembro, de manhã. Neratin Seca e Boreias Mun seguiam à frente. Atrás deles, lado a lado, cavalgavam Cabernic Turen e Cipriano Fripp Jr., depois Kenna Selborne, Cloicitz e no fim Andrés Vierne e Dede Vargas. Os 2 últimos cantarolaram uma canção militar popular na época, patrocinada e lançada pelo Ministério de Guerra. Entre as canções militares, essa se destacava pela escassez de rimas e pela falta de respeito às normas gramaticais. O título era Na Guerra, pois o primeiro verso de todas as estrofes, que totalizavam mais de 40, terminava exatamente com estas palavras: a fortuna muda na guerra, sempre há alguém que se ferra, um dia cortam a cabeça de outrem e à noitinha avisam que estriparam alguém. Kenna assobiava baixinho seguindo o ritmo. Estava contente por ter ficado entre colegas que já conhecera bem durante a longa viagem de Etolia a Rocaine. Após a conversa com Coruja, esperava ser delegada de forma aleatória, provavelmente em um grupo composto dos homens de Brigden e Archein. Tio Echad fora delegado em um grupo assim, mas o elfo conhecia a maioria de seus novos companheiros e eles o conheciam também. Iam devagar, embora Dacre Silifan tivesse mandado correr a maior velocidade possível. Mas eles eram profissionais. Galoparam levantando poeira até o ponto em que podiam ser vistos do forte, depois diminuíram o passo.
Forçar os cavalos e galopar feito doidos era bom para pirralhos ou inexperientes, e como se sabe, a pressa só é útil para catar piolhos. Cloycites, ladra profissional de Ima, contava a Kenna sobre sua antiga cooperação com o legista Stefan Selling. Cabernic Turen e Fripp Jr. freavam os cavalos, ouviam e olhavam para trás com frequência. Eu o conheço bem. Já o servi algumas vezes. Chloe gaguejou levemente, dando-se conta do caráter ambíguo de sua afirmação, mas logo riu com vontade e sem preocupação. Também servi sob seu comando, bufou. Não, Kenna, não tenha medo. Ninguém é forçado a fazer essas coisas com coruja. Ele não me importunava, eu própria procurava a melhor oportunidade e a achei. E para deixar as coisas claras, não é o melhor método para conseguir sua proteção. Não planejo nada desse tipo. Kenna fez bico, e olhou de forma provocadora, para os sorrisos nojentos de Turen e Fripp. Não vou procurar nada, mas também não fiquei com medo. Não fico assustada com qualquer coisinha, e com certeza uma piroca não me assusta. Vocês só sabem falar sobre isso, constatou Boreas Moon, freando o garanhão baio e esperando que Kenna e Chloe o alcançasse. Aqui não se vai guerrear com pirocas, minhas senhoras. Falou, continuando ao lado das moças. Há poucos tão bons de espada como Bonhart. Aqueles que o conhecem sabem disso. Estaria contente se fosse comprovado que não há entre ele e o Sr. Selling nenhum tipo de conflito ou desforra, e que tudo se apaziguasse. E eu não consigo compreender nada disso, admitiu Andrés Vierne. Supostamente iríamos rastrear algum feiticeiro, foi por isso que nos delegaram uma sensível Kenna Selborne, presente aqui. No entanto, agora se fala sobre Bonhart e uma garota. Bonhart, o caçador de recompensas, pigarreou Boreas Moon, tinha um acordo com o Sr. Selling, e vacilou. Embora tivesse prometido que mataria a garota, deixou-a viva. Porque provavelmente alguém lhe ofereceu mais dinheiro por ela viva do que coruja por ela morta. Cloycites deu de ombros. Eles são assim, os caçadores de recompensas. Não procure honra com eles. Bonhart era diferente, Fripp Jr. falou, olhando para trás. Bonhart sempre cumpria a palavra dada. Por isso parece muito estranho que, de repente, ele tenha começado a agir assim. E por que essa moça também seria tão importante? Essa que deveria estar morta e está viva? E o que nós temos a ver com isso? Boreas Moon franziu o senho. Nós recebemos ordens. E o direito do Sr. Selling é reivindicar o interesse dele. Bonhart deveria ter matado a moça, mas não o fez. O direito do Sr. Selling é ordenar que ele lhe apresente um relatório acerca do assunto. Esse Bonhart, Cloycites repetiu, asseverada. Planeja receber mais dinheiro por essa moça viva que morta. Ora, esse mistério é simples assim. O senhor legista Boreas Moon disse também pensou nisso. Que Bonhart havia prometido a falca viva a um barão de Gesso, zangado com o bando dos ratos, para acabar com ela, divertindo-se e punindo-a vagarosamente. Mas essa informação resultou sendo falsa. Não se sabe para quem Bonhart está mantendo falca viva, mas com certeza não é para esse barão. Senhor Bonhart. O gordo prefeito de ciúme rolava a taberna dentro, ofegando e arfando. Senhor Bonhart, a gente armada no povoado. Todos a cavalo. Que notícia sensacional! Bonhart limpou o prato com uma fatia de pão. Seria estranho se estivessem montados, por exemplo, em macacos. Quantos? 4. E onde está minha roupa? Acabou de ser lavada. Ainda está molhada, que inferno. Será preciso receber os convidados de ceroulas. Bom, é verdade que cada convidado tem a recepção que merece. Ajeitou o cinto com a espada, afivelado na cintura por cima da roupa íntima, enfiou as cintas das ceroulas nas gáspias dos sapatos e puxou a corrente da gargalheira de Seri. Levante-se, rata. Quando saiu com ela para a varanda, os 4 cavaleiros estavam próximos da taberna. Era visível que tinham feito um longo caminho por terrenos desertos e em condições meteorológicas pouco favoráveis às roupas. Os arreios e os cavalos estavam salpicados de poeira e lama endurecida. Eram 4, mas estavam acompanhados de um cavalo a mais. Quando Seri o viu, sentiu uma onda de calor passar pelo corpo, apesar do frio daquele dia. Era sua própria égua Tordilha, ainda arreada com a sela e os elementos de montaria, e com a testeira presente de Mistle. Os cavalarianos pertenciam ao grupo que matara Otsporno. Pararam diante da taberna. Um deles, certamente o líder, chegou mais próximo e curvou-se diante de Bonhart, tirando da cabeça o gorro de Marta. Era esbelto e tinha um bigode negro que parecia um risco desenhado com carvão sobre o lábio superior. O bigode, como Seri notou, contraía de tempos em tempos, e o tique fazia o sujeito parecer sempre zangado. Bom, talvez estivesse zangado mesmo. Meus cumprimentos, Sr. Bonhart. Saudação, Sr. Imbra.
Saudação aos senhores também. Bonhart enganchou a corrente de Siri no poste, sem pressa alguma. Peço desculpas por estar de ceroulas, mas não esperava visitas. Percorreram um longo caminho, bem longo. Vieram de Gesso até aqui, Ebbing. E como está o excelentíssimo barão? Com saúde. Está que nem um pepino, o sujeito esbelto respondeu com indiferença, contraindo de novo o lábio superior. Mas não temos tempo para bater papo. Estamos com pressa. Eu não quero detê-los. Bonhart puxou o cinto e as ceroulas. Soubemos que matou os ratos. É verdade. E de acordo com a promessa feita ao barão, o sujeito ainda fingia que não via Siri na varanda. Você manteve Falca viva. Isso também é verdade. Então teve sorte onde nós não tivemos. O sujeito olhou para a égua tordilha. Muito bem. Ficaremos com a moça e voltaremos para casa. Rupert, Stavro, peguem-na. Peraí, Imbra. Bonhart ergueu a mão. Não vão levar ninguém. Simplesmente porque eu não vou entregá-la a vocês. Mudei de ideia. Vou ficar com ela, para meu próprio uso. O esbelto, chamado Imbra, inclinou-se na cela, pigarreou e cuspiu a uma distância impressionantemente grande, quase até as escadas da varanda. Mas você prometeu ao senhor barão. Prometi, mas mudei de ideia. O quê? Por acaso estou ouvindo bem? Pouco me importa como está sua audição, Imbra. Sua recepção no castelo durou 3 dias, durante os quais você bebeu e se encheu de comida em troca de promessas feitas ao barão. Consumiu os melhores vinhos da adega, pavões assados, carne de corso, patês, carpa ao creme de leite. Dormiu por 3 noites em travesseiros e cobertores de pena. E agora mudou de ideia? É isso mesmo? Bonhart permaneceu calado, mantendo expressão de indiferença e tédio no rosto. Imbra cerrou os dentes para abafar a contração do lábio. Você sabe, Bonhart, que podemos tirar a rata de você à força? A cara de Bonhart, até agora entediada e jocosa, congelou num instante. Tentem. Vocês são 4, eu apenas 1. E além de tudo estou de ceroulas. Mas não preciso vestir as calças para esse tipo de cagão. Imbra cuspiu de novo, puxou as rédeas, virou o cavalo. PFFT. Bonhart, o que aconteceu? Você sempre teve fama de ser um homem direito, um profissional correto, que cumpria a palavra dada. E agora parece que suas palavras não valem mais que merda. E como se reconhece um homem por suas palavras? Tudo nos leva a crer que se estamos falando de palavras, interrompeu Bonhart com frieza, apoiando as mãos na fivela do cinto. Então tenha cuidado, Imbra, para não soltar por acaso um palavrão. Pois pode doer quando eu o estiver enfiando de volta para dentro de sua garganta. Você tem valentia para lutar contra 4, mas terá valentia suficiente para lutar contra 14, pois posso lhe garantir que o barão Casadei não vai perdoar a desforra. Eu lhe diria o que penso de seu barão, mas veja, a multidão está se juntando e há mulheres e crianças. Só vou lhe dizer que mais ou menos daqui a 10 dias estarei em Claremont. Quem quiser reivindicar seus direitos, tirar desforra ou tomar falca de mim, então que vá a Claremont. Irei até lá. Estarei aguardando. E agora deu fora daqui. Estavam com medo dele, muito medo. Exalavam medo, dava para sentir. Kelpie deu um relincho intenso e puxou a cabeça. Eram 4, armados até os dentes. E ele sozinho, vestido de ceroulas cerzidas e uma camisa frouxa de mangas excessivamente curtas. Seria ridículo se não fosse apavorante. Visogota permaneceu em silêncio, semicerrando os olhos, que lacrimejavam por causa do vento. Estavam num outeiro que se sobrepunha aos pântanos de Pereplut, não muito longe do lugar onde havia 2 semanas o ancião encontrara Siri. O vento achatava os caniços, fazia pressão sobre a água no brejo formado pelo rio. Um desses 4 Siri retomou, deixando-a égua entrar na água e beber, e tinha uma pequena besta à sela, e sua mão se estendia em direção dessa besta. Eu quase conseguia ouvir seus pensamentos, sentia o pavor dele. Será que vai dar tempo de eu empinar a besta? Atirar. E o que acontece se eu não acertar? Bonhart também viu a besta e a mão, também ouvia os pensamentos, tenho certeza. E tenho certeza também, de que esse cavalariano não conseguiria empinar a besta a tempo. Kelpie ergueu a cabeça, relinchou, tilintou as rodas do freio. Entendia cada vez melhor em que mãos havia caído, mas continuava a não entender os motivos. Ouvia a conversa, e lembrava do que Otsporno dissera. Esse tal de barão Casadei me queria viva e Bonhart prometera isso a ele. E depois mudou de ideia. Por quê? Será que queria me entregar a alguém que pagasse mais? Ou será que ele reconheceu, de algum modo, quem eu era de verdade? E planejava me entregar aos Nilfgaardianos? Partimos desse povoado antes do anoitecer. Deixou que eu montasse Kelpie, mas amarrou minhas mãos e segurava a corrente presa à gargalheira. O tempo todo.
e nós passamos praticamente a noite e o dia inteiro cavalgando, quase sem parar. Pensei que fosse morrer de esgotamento, e ele não parecia estar nem um pouco cansado. Ele não é humano, é um diabo encarnado. Para onde ele a levou? Para um povoado chamado Fano. Quando entramos em Fano, meritíssimo tribunal, já era noite, escura como o breu. Era 16 de setembro, mas o dia estava nublado e frio, parecia novembro. Não demoramos muito procurando a oficina do cuteleiro, pois era a maior propriedade de todas na vila, e além disso ressoava de lá o tinir constante dos martelos que forjavam o ferro. Neratin Seca. O senhor escriba está anotando esse nome em vão, pois não me lembro se já mencionei que Nerati morreu, foi morto na Vila Unicórnio. Favor não instruir. O protocolador. Favor continuar o depoimento. Neratin bateu ao portão. Explicou gentilmente quem éramos e para o que estávamos lá e pediu que nos ouvissem. Deixaram-nos entrar. A oficina do artesão de espadas era uma edificação linda, uma fortaleza com paliçada de troncos de pinheiros, torres de tábuas de carvalho, paredes internas revestidas de cedro. O tribunal não está interessado em detalhes arquitetônicos. Favor a testemunha passar ao assunto. Antes ainda, favor repetir o sobrenome do artesão de espadas para ser anotado no protocolo. O artesão de espadas olhou prolongadamente para Boreias Moon, mas não se apressou a responder à sua pergunta. Pode ser que Bonhart tenha estado aqui e falou enfim, brincando com o apito de ossos e pode ser que não. Quem sabe? Isto aqui, meus senhores, é uma oficina de produção de espadas. Responderemos com vontade, rápido, fluente e exaustivamente a qualquer pergunta relativa a espadas. Mas não vejo nenhum motivo para responder a perguntas acerca de nossos convidados ou clientes. Kena tirou um lenço da manga e fingiu limpar o nariz. Podemos achar um motivo, Neratin Seca disse. O senhor também pode achá-lo, mestre Stelhase. Ou eu posso achá-lo. Queira escolher, então. Apesar da aparência afeminada, o rosto de Neratin conseguia ser severo, e sua voz, agourenta. Mas o artesão de espadas só bufou, brincando com o apito. Escolher entre aliciamento e ameaça? Não quero. Para mim os dois valem o mesmo, uma cusparada. Apenas uma pequena informação Boreias Montussil. É muito para o senhor. Nós nos conhecemos há bastante tempo, senhor Stelhase, e o nome do legista Selen tampouco lhe é estranho. Não é, o artesão interrompeu. Não é nada estranho. Os atos e as obras com os quais esse nome se relaciona tampouco me são estranhos. Mas estamos em Ebbing, um reinado autônomo e independente. Apesar de só na aparência. Mas não lhe diremos nada. Vão embora daqui. Contudo prometemos-lhes, só por gentileza, que caso daqui a uma semana ou um mês alguém nos pergunte sobre vocês também não receberá nenhuma informação. Mas senhor, Stelhase, preciso ser mais claro? Tudo bem, então. Fora daqui. Cloicitz rosnou, e as mãos de Frippe Vargas deslizaram em direção do cabo das espadas. Andrés Vierne apoiou o punho sobre o machado suspenso em sua coxa. Neratin Seca não se moveu, não havia nenhum sinal de terror em seu rosto. Kena sabia que não tirava os olhos do apito de ossos. Antes de entrarem, Boreias Moon avisou. O apito era um sinal para os seguranças, espadachins ávidos, controladores da qualidade dos produtos, que esperavam escondidos na oficina do artesão de espadas. Mas tendo previsto tudo com antecedência, Neratin e Boreias planejaram o próximo passo. Tinham ainda um as na manga, Kena Selborne. A sensível. Kena já sondara o artesão de espadas antes, picando delicadamente com impulsos, penetrando com cuidado no emaranhado de seus pensamentos. Agora estava pronta. Cobriu o nariz com um lenço, sempre havia o risco de sangramento e invadiu. Cérebro através de pulsação e ordem. Stelhase engasgou-se, enrubesceu com as duas mãos, segurou o tampo da mesa a qual estava sentado, como se estivesse com medo de que ela voasse aos trópicos junto com a pilha de faturas, o tinteiro, e o pesa-papéis em forma de nereida que se entregava em folguedos com 2 tritões simultaneamente. Calma, Kena ordenou, não é nada, não está acontecendo nada. Simplesmente você está com vontade de nos falar o que nos interessa. Você sabe bem o que nos interessa e as próprias palavras querem se soltar. Vamos, então. Comece. Você vai ver que, quando começar a falar, sossegarão o chiado em sua cabeça, o ruído em suas têmporas e as picadas em seus ouvidos. A cãibra na mandíbula passará também. Bonhart Stelhase falou com rouquidão, abrindo os lábios mais do que a articulação silábica exigia. Esteve aqui há 4 dias, em 12 de setembro. Estava com ele uma moça chamada Falca. Eu aguardava a visita deles, pois 2 dias antes eu recebera uma carta de Bonhart. Um fino fio de sangue correu de sua narina esquerda. Fale, Kena ordenou. Fale, fale tudo. Você verá que se sentirá aliviado.
O artesão de espadas Esterházy olhava para Ciri com curiosidade, mas sem se levantar da mesa de carvalho. Essa espada que você pediu na carta, adivinhou, batendo levemente a haste da caneta tinteiro num pesa-papéis que apresentava um grupo estranho. É para ela. Não é, Bonhart? Então, avaliemos. Verifiquemos se corresponde ao que você escreveu. A altura é de 5 pés e 9 polegadas. É isso mesmo. Pesa 112 libras. Bem, digamos que pesa menos de 112, mas é apenas um detalhe. A mão, você escreveu, veste uma luva de tamanho 5. Mostre a mão, senhorita. Isso também confere. Eu sempre acerto, Bonhart disse em tom seco. Você tem algum ferro bom para mim? Em minha firma, Esterházy respondeu com orgulho, não se fabrica, nem se oferece outro ferro que não seja bom. Entendo. Que se trata de uma espada para lutar, e não para enfeite de gala. É verdade. Você mencionou isso na carta. Claro, acharemos uma arma para esta senhorita, sem problemas. Para essa altura e esse peso são adequadas as espadas de 38 polegadas, de acabamento padrão. Para sua estatura leve e mão pequena precisa de um mini bastardo com a empunhadura estendida até 9 polegadas e com o pomo esférico. Poderíamos também propor uma taldaga élfica ou saberra zerricana, talvez uma leve viroledana. Mostre a mercadoria, Esterházy. Você está com pressa, hein? Então venha. Venha por aqui. Nossa, Bonhart. O que é isso, diabos? Por que você a mantém numa coleira? Tome conta de seu próprio nariz, Esterházy. Não o enfie onde não deve, porque algo pode esmagá-lo sem querer. Esterházy, que brincava com o apito pendurado no pescoço, olhava para o caçador sem medo, nem respeito, embora tivesse que olhar bem para o alto. Bonhart enrolou o bigode e tossiu. Eu não me meto, disse um pouco mais baixo. Embora ainda de forma gourenta em seus assuntos ou negócios. Então por quê? Estranha quando exijo mesmo? Bonhart nem sequer a pálpebra do artesão de espadas se mexeu. Eu vou respeitar sua privacidade e a peculiaridade de sua profissão, assim como guardar segredo acerca de seus negócios quando você sair de minha casa e de meu quintal, bem como quando fechar o portão atrás de si. Não vou me meter neles, tenha certeza, mas não deixarei que ninguém desrespeite a dignidade humana em minha própria casa. Você me entendeu? Se quiser, você pode arrastar essa garota atrás do cavalo, mas longe do meu portão. E em minha casa você deve retirar essa gargalheira do pescoço dela. Agora. Bonhart estendeu a mão até a gargalheira, abriu-a, mas antes deu um puxão que desequilibrou Ciri, quase derrubando-a de joelhos. Esterházy fingiu que não viu e soltou o apito dos dedos. Assim está melhor, e disse, em tom seco. Vamos. Passaram pela galeria para um segundo pátio, um pouco menor, que ficava junto dos fundos da forja e ao lado de um pomar. Sob um telhado sustentado por pilastras esculpidas, havia uma mesa comprida em que os serviçais acabavam de depositar as espadas. Com um gesto, Esterházy indicou a Bonhart e Ciri que se aproximassem da exposição. Por favor, aqui está minha oferta. Aproximaram-se. Eis minha obra. Esterházy apontou para uma fileira maior de espadas sobre a mesa, todas as lâminas forjadas aqui. Aliás, podem ver a ferradura, que é minha marca. Os preços começam em 5 e vão até 9 florins, pois se tratam de armas padronizadas. No entanto, essas que estão aí, eu só monto e faço o acabamento. As lâminas são importadas. É possível ver pelas marcas os lugares de onde provém. As de Marrá contêm 2 martelos cruzados, as de Povis, uma coroa ou a cabeça de um cavalo, e as de Viroleda, o sol ou a famosa inscrição da empresa. Os preços começam em 10 florins. E vão até quanto? Depende. Por exemplo, essa linda viroledana. Esterházy tirou a espada do balcão e prestou continência com ela, depois passou a posição de esgrima, girando a mão e o antebraço habilidosamente numa finta complicada chamada Angélica. Esta custa 15. Trabalho antigo, lâmina de colecionador. Dá para ver que foi feita por encomenda. O desenho gravado no forte indica que a arma foi destinada a uma mulher. Girou a espada, suspendeu a mão na posição de terçar, com a parte achatada da lâmina virada em sua direção. Como em todas as lâminas de Viroleda, há uma gravura tradicional. Não desembainhe sem motivo, não embainhe sem honra. Em Viroleda ainda se gravam inscrições desse tipo. E no mundo inteiro, em toda a sua extensão, quem desembainha essas lâminas são os tolos e ordinários. No mundo inteiro o preço da honra caiu significativamente, pois hoje é uma mercadoria que não se vende bem. Não fale tanto, Esterházy. Dê essa espada à garota para que a segure na mão. Pegue a arma, garota. Ciri pegou a espada leve, logo sentindo a empenhadura de lagartixa aderindo seguramente à sua mão, e o peso da lâmina convidando o braço a dobrar e cortar.
É um mini bastardo, Esterhazy lembrou, mas sem necessidade. Sabia como manejar uma empenhadura mais comprida, com 3 dedos no pomo esférico. Bonhart deu 2 passos para trás, para o pátio. Desembainhou sua espada e rodou-a de tal forma que a arma silvou. Força! Disse para Ciri. Mate-me. Você tem a espada e uma oportunidade. Tem chance de me matar. Aproveite. Pode demorar para que lhe dê outra. Vocês estão loucos. Cale-se, Esterhazy. Ela o enganou com um olhar que lançou para o lado, e então um tremor fingido de seu braço bateu feito um raio, com um movimento rente executado pela esquerda. A lâmina tiniu contra algo com tanta força que Ciri perdeu o equilíbrio, fazendo que tivesse que recuar. Acabou batendo o quadril contra a mesa com as espadas. Instintivamente deixou-a espada cair na tentativa de recuperar o equilíbrio. Sabia que, se ele quisesse, naquele momento poderia matá-la. Vocês estão loucos. Esterhazy levantou a voz e novamente estava com o apito na mão. Os serviçais e os artesãos olhavam estarrecidos. Põe a espada de lado. Bonhart continuava olhando para Ciri, sem prestar a mínima atenção ao artesão. Deixe-a, ordeno, ou cortarei sua mão. Ouviu depois de hesitar por um momento. Bonhart soltou um sorriso aterrorizante. Eu sei quem você é, víbora, mas vou forçar você própria a confessá-lo. Com as palavras ou ações. Vou forçá-la a confessar quem você é, e então a matarei. Esterhazy emitiu um chiado, como se alguém o tivesse ferido. E essa espada, Bonhart nem olhou para ele, era pesada demais para você. Por isso estava tão lenta. Você estava lenta que nem uma lesma grávida. Esterhazy, a espada que você lhe deu era pesada demais, umas 4 onças a mais do que deveria. O artesão de espadas estava pálido. Olhava para eles, passando os olhos de um para o outro. Seu rosto estava estranhamente diferente. Enfim, acenou para o serviçal e lhe deu uma ordem em voz baixa. Eu tenho algo, disse devagar, e que deveria deixá-lo satisfeito, Bonhart. Por que então não me mostrou logo? O caçador rosnou. Escrevi para você que queria algo extraordinário. Talvez pense que não tenho condições de pagar por uma espada melhor? Eu sei quanto você pode pagar, Esterhazy disse enfaticamente. Sei disso há muito tempo. E por que não mostrei logo? Não sabia quem você ia trazer até aqui, numa coleira, com uma gargalheira no pescoço. Não tinha como adivinhar para quem era a espada e para que serviria. Agora já entendi tudo. O serviçal voltou, carregando uma caixa comprida. Aproxime-se, moça, Esterhazy falou em voz baixa. Olhe. Ciri aproximou-se, olhou, e soltou um suspiro alto. Desembainhou a espada com um movimento rápido. As chamas da lareira reluziram deslumbrantemente na linha ondulada do gume, refulgiram em tons de rubro nas gravuras intricadas do forte. É ela, Ciri disse. Você deve ter adivinhado. Pegue na mão, se quiser, mas tenha cuidado, é mais afiada que uma navalha. Você sente como a empunhadura adere à mão? Foi feita da pele de um peixe achatado que tem um espinho com veneno na ponta da cauda. Raia-lenga. Talvez. Esse peixe tem os pequenos espinhos em sua pele, por isso a empenhadura não desliza na mão, mesmo quando fica suada. Veja o que está gravado na lâmina. Visogota debruçou-se e olhou com atenção, semicerrando os olhos. Uma mandala élfica, disse após um momento, erguendo a cabeça. A Blatan Caerme, a guirlanda do destino, flores de carvalho, espireia e giesta estilizadas. A torre, atingida por um raio, para as raças antigas era o símbolo do caos e da destruição. E sobre a torre, uma andorinha. Ciri terminou. Zirael, meu nome. De fato, um objeto bem bonito, falou Bonhart, enfim. Trabalhada pelos gnomos, dá para ver logo. Só os gnomos forjavam ferro tão escuro. Só os gnomos afiavam as lâminas flamejantes e só eles rendilhavam as lâminas para diminuir o peso. Admita, Esterhazy. É uma réplica? Não, o artesão contestou. É original. Um verdadeiro GWYHYR gnômico. Essa lâmina tem mais de 200 anos. A moldura, claro, é muito mais nova, mas não a chamaria de réplica. Os gnomos de Tirtoshair fizeram-na por minha encomenda segundo as técnicas, os métodos e os padrões antigos. Diabos! Pode ser que realmente não tenha condições de pagar por ela. Qual é o preço que você vai pedir pela espada? Esterhazy permaneceu calado por algum tempo. Seu rosto estava indecifrável. Eu a entregarei de graça, Bonhart sussurrou por fim. De presente. Para que se cumpra o que precisa ser cumprido. Obrigado, Bonhart disse, visivelmente surpreso. Obrigado, Esterhazy. É um presente real, real mesmo. Eu o aceito, sim. Terei uma dívida com você. Não terá. A espada é para ela, não para você. Aproxime-se, moça de gargalheira no pescoço. Observe os símbolos gravados na lâmina.
Obviamente você não entende, mas eu lhe esclarecerei tudo. Veja, a linha marcada pelo destino é tortuosa, porém leva a essa torre, a aniquilação, a destruição dos valores estabelecidos e da ordem estabelecida. Mas está vendo o que há acima da torre? Uma andorinha. É o símbolo da esperança. Que se cumpra o que precisa ser cumprido. Ciri estendeu a mão com cuidado e delicadamente alisou a lâmina escura de gumes que brilhavam como espelhos. Tome, Esterhazy disse devagar, com os olhos bem fixos em Ciri. Tome, pegue a espada na mão, moça. Pegue e não. De repente Bonhart gritou, pulou e segurou Ciri pelo braço, empurrando-a de forma brusca, com força. Saia daqui. Ciri caiu de joelhos. O cascalho do quintal machucou suas mãos, que usou para amortecer a queda. Bonhart fechou a caixa. Ainda não. Rosnou. Hoje não. O tempo ainda não chegou. Talvez Esterhazy fez um aceno calmo com a cabeça, mirando-a nos olhos. Sim, talvez o tempo ainda não tenha chegado. Que pena. Não adiantou muito, não, meritíssimo. Tribunal, ler os pensamentos desse artesão. Estivemos lá no dia 16 de setembro, 3 dias antes da lua cheia. E quando voltávamos de Fano para Rocaine, uma incursão nos alcançou, Olar Shein com 7 cavalos. O Sr. Ola mandou correr o mais rápido possível atrás do resto da unidade, pois no dia anterior, em 15 de setembro, ocorrera um massacre em Claremont. Mas acho que não há necessidade de falar sobre isso, o meritíssimo tribunal certamente sabe do massacre em Claremont. Favor prestar depoimento e não se preocupar com o que o tribunal sabe. Bonhart antecipou-se a nós por um dia. No dia 15 de setembro trouxe Falca a Claremont. Claremont e Visogota repetiu. Conheço essa vila. Para onde ele a levou? Para um casarão na praça principal, com colunas e arcadas na entrada. Dava para ver logo que morava lá um ricaço. As paredes das câmaras estavam cobertas de ricos gobelins e tapeçarias, impressionantes com cenas religiosas, cenas de caça e de folguedos com mulheres nuas. Brilhavam as ornamentações e os puxadores dos móveis de latão. Os tapetes eram de tamanha suntuosidade que ao pisar neles o pé mergulhava até a altura do tornozelo. Ciri não teve tempo de observar os detalhes, pois Bonhart seguia logo atrás dela, puxando a corrente. Saudações, Ovenaguel. Num arco-íris projetado pelo vitral, ao fundo da tapeçaria com o tema de caça estava um homem impressionantemente gordo, vestindo um caftan e um sobretudo com acabamento de pele de cordeiro. Embora estivesse na flor da idade masculina, tinha uma calvície avançada e suas bochechas pendiam como as de um enorme bulldog. Saudações, Léo disse. E a senhora? Nada de senhora. Bonhart mostrou a corrente e a gargalheira. Não precisa cumprimentá-la. A gentileza não custa nada. Salvo o tempo. Bonhart puxou a corrente, aproximou-se e deu um tapa singelo na barriga do gordão. Pegou um bom peso. Avaliou. Com toda a honra. Ovenaguel, quando você está em pé no meio de um caminho, é mais fácil saltar por cima do que passar pelo lado. Vida confortável. Ovenaguel explicou com jovialidade e chacoalhou as bochechas. Saudações, saudações, Léo. Você é um convidado bem-vindo, pois hoje estou extremamente alegre. Os negócios estão indo surpreendentemente bem, tão bem que dá vontade de cuspir para afastar o mau agouro e o dinheiro tilinta no bolso. Um capitão de reserva da cavalaria nilfgaardiana, responsável pela intendência e pelo transporte do equipamento, me vendeu só hoje, e sem muito esforço 6.000 arcos militares que vou revender no varejo por 10 vezes mais. A caçadores, fugitivos, bandidos, elfos e outros que lutam pela liberdade. Comprei também o castelo de um marquês local por um preço baixo, e para que você quer um castelo, preciso morar num lugar representativo. Mas voltando aos negócios, eu lhe devo uma Léo. Um devedor, supostamente desesperado, me pagou. Aliás, acabou de me pagar. Suas mãos tremiam. Quando me pagou, esse cara ouviu e pensou, eu sei o que ele pensou. Você recebeu minha carta? Recebi. Ovenaguel sentou-se com um movimento pesado, esbarrando na mesa com a barriga, e fazendo os cálices e jarros tinirem. E já preparei tudo. Você não viu os cartazes? Provavelmente a gentalha tirou. As pessoas já estão se reunindo no teatro. O dinheiro tilinta. Sente-se, Léo. Temos tempo. Vamos conversar, tomar vinho. Não quero seu vinho. Deve ser do Estado, roubado dos transportes nilfgaardianos. Você está debochando. É o este de Tolsain. As uvas foram colhidas quando nosso misericordioso imperador Enlir era um pirralho assim pequeno, que ainda cagava na fralda. Foi um bom ano. Para os vinhos. A sua saúde, Léo. Bonhart saudou em silêncio com o cálice de prata adornado. Ovenaguel estalou a língua analisando Ciri com um olhar perscrutador.
Então essa corça de olhos enormes falou, por fim garantirá a diversão prometida na carta? Fiquei sabendo que o Indies Orimbra já está nos arredores da cidade, e que vem junto com ele uns bons sicários. Alguns dos facínoras locais também viram os cartazes. Você já se decepcionou alguma vez com minha mercadoria, Ovenagel? Nunca, é verdade. Mas já faz muito tempo que não recebo nenhuma mercadoria sua. Trabalho menos que antigamente. Estou pensando em me aposentar. Para isso precisa de capital para ter com que se sustentar. Talvez eu possa ajudar a resolver esse problema. Vai me ouvir? Por falta de outras diversões, Bonhart puxou a cadeira com a perna e forçou Siri a se sentar. Você não pensou em ir para o norte? Para Sintra, as encostas ou detrás do Jaruga? Sabia que o Império garante 60 hectares de terra a todos que queiram se mudar para lá e povoar as terras conquistadas? E que dá isenção de impostos por 10 anos. Eu não presto para agricultor nem caçador, e falou com calma. Não poderia lavrar a terra nem criar gado. Sou sensível demais. Só de ver merda ou minhoca me dá vontade de vomitar. Que nem o Ovenagel chacoalhou as bochechas. Da agricultura toda tolero apenas a destilação caseira de bebidas alcoólicas. O resto é repugnante. Dizem que a agricultura é a base da economia e que garante a prosperidade. No entanto, considero indigno e humilhante que meu bem-estar econômico dependa de algo que fede a adubo. Fiz algum esforço nesse quesito. Não precisa cultivar a terra, nem criar gado, Bonhart. É suficiente ter apenas a posse da terra. Em posse de um bom pedaço de terra pode-se ter um bom lucro. Pode-se viver bem, acredite no que digo. Sim, fiz certo esforço nessa questão. Daí minha pergunta acerca da viagem para o norte. Pois veja bem, Bonhart, eu teria ali uma boa ocupação para você. Uma ocupação fixa, bem paga e que exigisse pouco trabalho. Uma ocupação adequadíssima para um homem sensível. Nada de merdas, nada de minhocas. Estou prestes a ouvi-lo, mas sem compromissos. Claro, dos rateamentos que o imperador garante aos colonos pode-se, com um bocado de empreendimento e capital relativamente pequeno, juntar um bom latifúndio. Entendo, o caçador mordeu o bigode. Entendo seu raciocínio. Já sei que esforços são esses de que você está fazendo para garantir seu bem-estar econômico. Você não prevê dificuldades? Prevejo, sim, de 2 tipos. Primeiro, é preciso achar mercenários que sigam para o norte e tomem posse das terras passando-se por colonos. Formalmente para eles próprios, na prática para mim. Mas eu é que vou cuidar da questão de achar mercenários. No entanto, a segunda dificuldade tem a ver com você. Sou todo ouvidos. Alguns mercenários tomarão posse das terras e não vão querer devolvê-las. Vão se esquecer do acordo e do dinheiro que receberam. Você não vai acreditar, Bonhart, como a enganação, a mesquinhez e a sacanagem estão enraizadas no caráter do ser humano. Acredito, sim. Então, será necessário convencer os desonestos de que não vale a pena ser desonesto, e de que a desonestidade está sujeita a penalidades. Você é que vai tratar disso. Parece maravilhoso. Parece e é. Eu já tenho experiência, já dei esse tipo de jeitinho depois da inclusão formal de Ebbing ao Império, quando se distribuíram terras. E depois, quando a ata sobre as cidades entrou em vigor. Foi desse jeito que Claremont, essa cidadezinha bonitinha, ficou alocada em minhas terras. E então pertence a mim. Todo este terreno me pertence. Até ali longe, até o horizonte coberto de névoa prateada. Tudo isto é meu. Aproximadamente 2.500 hectares, hectares imperiais, e não hectares de vilão. Isso dá 630 volocks. Isto é, 18.900 geiras. Ó império despudorado, prestes a ser extinto, Bonhart recitou em tom de deboche. O império em que todos roubam precisa cair. Sua fraqueza manifesta-se no egoísmo e no interesse próprio. Isso é o que constitui exatamente sua força. Ovenagel chacoalhou as bochechas. Bonhart, você confunde roubalheira com o empreendimento individual, com muita frequência. O caçador de recompensas admitiu com indiferença. Então, como vai ser a questão da nossa sociedade? Não estamos, por acaso, nos apressando demais ao dividir esses terrenos no norte? Não seria melhor esperar Nilfgaard ganhar essa guerra, só para termos certeza? Ter certeza? Não brinque comigo. O resultado da guerra está definido. As guerras são vencidas por meio do dinheiro. O Império o tem, os nortelungos não. Bonhart tossiu enfaticamente. Já que estamos falando sobre dinheiro, tudo resolvido. Ovenagel mexeu nos documentos em cima da mesa. Aqui está um cheque de banco no valor de 100 florins. E aqui a ata do acordo sobre a cessão dos compromissos, com a qual conseguirei com os varinhagens de Gesso a recompensa pelas cabeças dos bandidos. Assine. Obrigado.
Você receberá também a porcentagem do lucro do espetáculo, mas as contas ainda não foram fechadas, o dinheiro ainda está tilintando. Há um grande interesse, Léo, realmente grande. As pessoas em minha vila vivem entediadas e deprimidas. Interrompeu e olhou para Siri. Espero, de verdade, que você não esteja enganado acerca desta pessoa, e que ela nos providencie uma diversão digna, e que queira cooperar para o lucro comum. Para ela, Bonhart lançou um olhar indiferente para Siri e não haverá nenhum lucro nisso. Ela sabe disso. Ovenagel franziu o senho e se revoltou. Isso não é bom, diabos, nada bom, que saiba disso. Não deveria saber. O que está acontecendo com você, Léo? E se ela não quiser nos divertir? Se resolver não cooperar, só por teimosa? O que faremos então? Bonhart não mudou a expressão facial. Então disse: soltaremos seus bandogues sobre ela, na arena. Pelo que eu lembro, eles sempre entram em consenso na questão da diversão. Siri permaneceu calada por um longo tempo, esfregando a mão na bochecha ferida. Eu comecei a entender e disse por fim, comecei a entender o que queriam fazer comigo. Fiquei em alerta e estava decidida a fugir na primeira ocasião. Estava pronta para enfrentar qualquer risco, mas não me deram oportunidade. Estavam sempre de olho em mim. Visogota permanecia em silêncio. Levaram-me para baixo. Lá esperavam os convidados desse gordo Ovenagel. Outros excêntricos. De onde, Visogota, surgem no mundo tantas aberrações esquisitas? Multiplicam-se. Pela seleção natural. O primeiro dos homens era baixo e gordinho. Lembrava mais um metadilho do que um ser humano. Até se vestia como metadilho com simplicidade, elegância, bom gosto e cores em tons pastel. O outro homem, embora já não tão jovem, vestia farda militar e tinha postura de militar. Estava equipado com uma espada, e na ombreira de seu gibão negro brilhava um bordado de prata com a imagem de um dragão com asas de morcego. A mulher tinha cabelos claros e era magra, seu nariz era levemente adunco e os lábios finos. Seu vestido cor de pistache era muito decotado, o que não foi uma boa escolha, já que o decote deixava pouca coisa à mostra, apenas sua pele enrugada e seca feito pergaminho, coberta de uma camada grossa de blues e pó. A ilustríssima Marquesa de Nementweivar Ovenagel a apresentou. Senhor Declan Rosa Ip Maelshad, capitão de reserva da cavalaria de Sua Alteza Imperial, o Imperador de Nilfgaard. Senhor Penicuico, o prefeito de Claremont. E este é o Senhor Léo Bonhart, meu parente e um antigo companheiro de armas. Bonhart curvou-se com um gesto rígido. Ah, então esta é a tal pequena bandoleira que vai nos divertir hoje, constatou a delgada marquesa, fixando os olhos azul claros em Siri. Tinha uma voz rouca que vibrava de forma sedutora, mas estava extremamente desgastada pela bebida. Diria que não é muito bonita, porém de boa estatura. Parece até ter um corpinho, bastante gostoso. Siri estremeceu, empalideceu de raiva, e sibilando feito uma cobra, empurrou para longe de si a mão insistente. Favor não tocar, Bonhart disse. Com frieza. Não alimentar. Não irritar. Não me responsabilizo por ela. Corpinho. A marquesa lambeu os lábios, sem dar a menor bola. A Bonhart pode ser amarrado a uma cama, assim se torna mais acessível. Será que o senhor não a venderia para mim? O meu marquês e eu gostamos de corpinhos assim, e o senhor Ovenagel nos reprova quando capturamos as pastoras locais e os filhos de camponeses. Além disso, o marquês já não pode caçar crianças. Não pode correr, por causa das úlceras venéreas e da exantema que surgiram na área da genitália. Chega, chega, Matilda interrompeu Ovenagel com delicadeza, embora firme, ao ver uma expressão de crescente desagrado na cara de Bonhart. Precisamos ir já para o teatro. O senhor prefeito acabou de receber a informação de que o Indis Orimbra entrou na cidade com uma unidade dos Lansquenês do Barão Casadei, o que indica que está na hora de irmos. Bonhart tirou um frasco do saquitel, passou a manga no tampo da mesa de ônix e despejou nele um pó branco, formando um montículo. Puxou Siri pela corrente presa à gargalheira. Você sabe como usá-lo? Siri cerrou os dentes. Aspire pelo nariz. Ou pegue num dedo molhado com saliva e esfregue nas gengivas. Não. Bonhart nem virou a cabeça. Você vai fazer isso sozinha, disse em voz baixa, ou eu é que vou fazer por você, mas de um jeito que todos possam se divertir. Você tem mucosa não só na boca ou no nariz, rata. Em alguns outros pontos também. Vou chamar os serviçais, mandar despila, segurá-la, e tirarei proveito desses pontos de diversão. Marquesa de Nementweivar soltou um riso gutural ao ver Siri estender a mão trêmula para pegar o narcótico. Pontos de diversão, repetiu e molhou os lábios com a língua. Que ideia interessante. Vale a pena experimentar um dia. Ei, garota, cuidado, não desperdice um bom fistec. Deixa um pouco para mim.
O narcótico era muito mais forte que aquele provado com os ratos. Alguns instantes após consumi-lo, Ciri foi tomada por uma euforia ofuscante. Os contornos dos objetos ficaram mais nítidos, a luz e as cores machucavam os olhos, os cheiros irritavam o nariz, os sons tornaram-se insuportavelmente altos e tudo em volta tornou-se irreal, como se estivesse num sonho. Havia escadas, gobelins e tapeçarias que fediam a poeira acumulada, havia o riso rouco da marquesa de Nementwivar. Havia o pátio, gotas passageiras de chuva no rosto, um puxão da gargalheira ainda presa a seu pescoço. Havia um edifício grande com uma torre de madeira, e uma enorme pintura de extremo mau gosto na fachada que mostrava cães mordendo um monstro. Não era nem dragão, nem grifo, nem serpe. Diante da entrada do edifício havia pessoas. Uma delas gritava e gesticulava. É horrível, é nojento e pecaminoso. Senhor Ovenagel, usar um estabelecimento que um dia foi templo para um procedimento tão ímpio, desumano e horrendo. Os animais também sentem, Senhor Ovenagel. Também tem sua dignidade. É crime. Soltar um contra o outro para a diversão do povaréu. Acalme-se, venerável homem, e não se meta em meu empreendimento privado. Além disso, não haverá brigas de animais aqui. Não haverá nenhum animal aqui hoje. Apenas gente. Então peço desculpas. O interior do edifício estava cheio de pessoas sentadas em fileiras de bancos que formavam um anfiteatro. Em seu centro havia uma fossa escavada na terra, uma cavidade redonda de aproximadamente 30 pés de diâmetro, sustentada por grossos troncos e cercada por uma balaustrada. O fedor e o barulho o entorpeciam. Ciri sentiu mais um puxão da gargalheira, alguém a segurou pelas axilas, alguém a empurrou. Nem percebeu quando ficou no fundo da fossa escorada pelos troncos, numa areia dura e batida. Estava na arena. O primeiro efeito do narcótico passou, agora só excitava e aguçava os sentidos. Ciri cobriu as orelhas com as mãos. A multidão que enchia os bancos do anfiteatro berrava, vaiava, assobiava. O barulho era insuportável. Viu que um protetor de couro apertava seu pulso direito e o antebraço, mas não se lembrava de quando ele havia sido colocado. Ouviu uma voz conhecida, desgastada pela bebida. Viu a delgada marquesa vestida de pistache, o capitão Nilfgaardiano, o prefeito em tons pastel, Ovenagel e Bonhart, que ocupavam um camarote que se destacava sobre a arena. De novo tapou os ouvidos, porque de repente soou um gongo de cobre. Olhem, gente! Hoje na arena não temos lobos, goblins nem endríagos. Hoje na arena temos Falca, assassina do bando dos ratos. Deixem suas apostas na caixacha na entrada. Não neguem o dinheirinho, gente! Com a diversão é assim, não se pode comê-la, nem bebê-la, mas se poupar com ela, não se ganhará. Pelo contrário, só se perderá. A multidão berrava e batia palmas. O narcótico fazia efeito. Ciri tremia toda de euforia, seu olhar e sua audição registravam tudo, todos os detalhes. Ouvia a gargalhada de Ovenagel, o riso da marquesa, desgastado pela bebida, a voz séria do prefeito, a voz grave e fria de Bonhart, os gritos do sacerdote defensor dos animais, o guincho das mulheres, o choro de uma criança. Viu as marcas escuras de sangue nos troncos que cercavam a arena, e o buraco fedorento e gradeado que se abria neles. Via as caras que brilhavam com o suor, caras de gado retorcidas sobre a balaustrada. De repente um alvoroço, vozes altas, palavrões, homens armados, uma multidão esmagadora, estancada no muro da guarda armada de alabardas. Já viram daqueles homens, lembrava-se do rosto fino e do bigode negro, daquela linha desenhada com carvão sobre o lábio superior trêmulo, tomado por um tique. Senhor Windes Orimbra, ouviu a voz de Ovenagel. De Gesso, o senescal do ilustríssimo barão Casadei, sejam bem-vindos os nossos convidados estrangeiros. Ocupem um lugar, o espetáculo está prestes a começar. Mas não se esqueçam, por favor, de pagar na entrada. Eu não estou aqui para diversão, Senhor Ovenagel. Estou aqui a serviço. Bonhart sabe do que estou falando. É mesmo, Léo? Sabe do que o senhor senescal está falando? Sem deboche. Somos 15 aqui. Viemos para pegar Falca. Entreguem a garota ou tocaremos horror. Não entendo sua excitação. Imbra Ovenagel franziu o senho. Só queria chamar sua atenção para o fato de que aqui não é Gesso. Tampouco estamos nas terras de seu barão todo-poderoso. Se fizerem barulho e incomodarem, vou mandar que os expulsem daqui com as orragues. Por obséquio, Senhor Ovenagel Windes Orimbra tranquilizou-se. Mas estamos no direito. Bonhart presente aqui prometeu Falca ao senhor barão Casadei. Deu sua palavra. Então que a cumpra. Léo? Ovenagel chacoalhou as bochechas. Você sabe de que ele está falando?
Sei e acho que está certo. Bonhart levantou-se e acenou com a mão com negligência. Não vou contrariá-lo, nem provocar problemas. Todos veem onde está a garota. Quem quiser poderá tomá-la. O Índice Orimbra ficou pasmo. Seu lábio foi tomado por uma tremedeira súbita. Como é que é? A garota repetiu Bonhart, piscando o olho para o Venaguel. Está ali para quem quiser tirá-la da arena. Viva ou morta, de acordo com o gosto ou a preferência. Como é que é? Porra, estou quase perdendo a paciência. Bonhart habilidosamente fingiu estar com raiva. Só repete. Como é que é? Como é que é? Diabos de realejo. Como? Do jeito que você quiser. Se desejar, pode envenenar carne e jogar para ela como faria com uma loba. Mas não sei se ela vai comer. Não parece tão burra, não é? Não, Imbra. Quem quiser pegá-la precisará chegar até ela sozinho. Ali na arena. Quer falca? Então vá até ela. Você está me entregando essa falca como se entregasse uma rã a um peixe numa vara de pescar, rosnou o Índice Orimbra. Não confio em você, Bonhart. Estou pressentindo que há um gancho de ferro nessa isca. Parabéns pelo nariz sensível a ferro. Bonhart levantou-se, tirou a espada presenteada em fano e escondida sob o banco. Desembainhou-a e jogou para a arena com tanta habilidade que conseguiu enfiar a lâmina verticalmente na areia, a 2 passos diante de Ciri. Ora, temos ferro, e evidentemente não está escondido. Pois eu não insistirei em ficar com a moça, pode levá-la quem quiser, se conseguir pegá-la. A Marquesa de Nementwivar deu um sorriso nervoso. Se conseguir pegá-la, repetiu com seu contralto desgastado pela bebida. Pois agora o corpinho já está em posse da espada. Parabéns, Sr. Bonhart. Achei abominável submeter esse corpinho indefeso à má vontade desses maltrapilhos. Sr. Venaguel. O Índice Orimbra pôs as mãos na cintura sem conceder nenhum olhar à delgada aristocrata. É sob sua supervisão que se organiza essa encenação, pois o senhor é o dono do teatro. Só me diga, de acordo com que regras e leis deveríamos atuar aqui, as suas ou as de Bonhart? Segundo as convenções teatrais. O Venaguel soltou uma gargalhada, chacoalhando a barriga e as bochechas de bulldog. Embora seja verdade que o teatro me pertença, o cliente é que manda. Ele paga, então é ele quem exige. É o cliente quem determina as regras. No entanto, nós, os comerciantes, precisamos nos adequar a elas, temos que providenciar o que o cliente exige. Cliente? Isto é, essas pessoas. O Índice Orimbra fez um gesto largo, apontando para o público apinhado nos bancos. Essas pessoas todas vieram aqui e pagaram para admirar esse estranho espetáculo. Negócio é negócio, respondeu o Venaguel. Se há procura, por que não vender? As pessoas pagam para ver lutas de lobos, ou lutas entre endríagos e arjarques. Um cão solto lutar com um texugo num barril ou uma serpe. Por que você estranha tanto, Imbra? O ser humano precisa de circo e diversão, assim como precisa de pão. Ora, precisa até mais de circo do que de pão. Muitos dos que estão aqui passaram fome para poder estar aqui. E olhe para eles, como seus olhos brilham. Estão mortos de ansiedade para ver a diversão começar. Mas mesmo com a diversão, acrescentou Bonhart com um sorriso sarcástico, pelo menos deve parecer um esporte, uma disputa. O texugo, antes que os cães o tirem do barril, pode morder, ameaçando-os com os dentes. Assim se mantém a competitividade. E a garota tem uma espada, então que haja disputa aqui também. Então, boa gente tem ou não razão? A boa gente confirmou, expressando em coro alto e alegre, embora pouco uniforme, que Bonhart tinha razão em todos os aspectos. O Barão Casadei, falou o Índice Orimbra devagar, e não vai gostar, Sr. Venaguel. Garanto que não vai gostar. Não sei se vale a pena entrar em atrito com ele. Negócio é negócio, repetiu o Venaguel, e mexeu as bochechas. O Barão Casadei sabe bem disso, sabe o que é o poder do dinheiro. Eu lhe emprestei dinheiro a uma taxa de juros baixa, e quando ele vier pedir para eu lhe emprestar mais, apaziguaremos a situação. Mas não deixarei que nenhum barão estrangeiro se meta em minha empresa privada e individual. Aqui as apostas foram feitas, o público pagou pelos ingressos. Aquela areia, ali na arena, precisa absorver sangue. Precisa? Berrou o Índice Orimbra. Merda nenhuma. Ora, estou com vontade de provar a vocês que não precisa, de jeito nenhum. Simplesmente sairei daqui e irei embora, sem olhar para trás. Aí terão que derramar seu próprio sangue. Fico com nojo só de pensar em providenciar diversão a essa ralé. Então que vá embora, soltou de repente um tipo com barba que chegava até os olhos e de gibão de pele de cavalo. Ele deu um passo para a frente. Que vá embora se está com nojo. Eu não estou. Disseram que quem matar essa rata ganhará um prêmio. Eu me candidato e entro na arena. Porra nenhuma.
gritou subitamente um dos homens de Imbra, não muito alto, mas musculoso e de estatura alta. Tinha cabelos abundantes, volumoso e cheios de nós. Nós vamos primeiro. Não é, rapaziada? Mas é claro, concordou outro sujeito magro, de barba pontiaguda. Nós somos os primeiros. E você, Windsor, não seja orgulhoso. O que importa se a plebe está vendo? Falca está na arena, é só estender a mão e pegar. E pouco importa se a ralé ficar com os olhos esbulhados. E talvez a gente ainda ganhe algum dinheirinho extra. Relinchou o terceiro, que usava um gibão vermelho amaranto bem vivo. Se é para ser um esporte, então que seja, não é, senhor Ovenaguel? Se é para ser divertido, então que seja. Falou-se aqui de um prêmio, não é? Ovenaguel lançou um largo sorriso e afirmou com um aceno de cabeça, chacoalhando as bochechas pendentes, num gesto de orgulho e altivez. E como estão as apostas? O rapaz de barba interessou-se. Por enquanto o comerciante riu, ainda não fizemos apostas quanto ao resultado. Por enquanto aposto de 3-1 que nenhum de vocês terá coragem de entrar na arena. Vixe! Pele de Cavalo gritou. Eu me atrevo. Estou pronto. Retire-se, eu já disse. Berrou Nó. Fomos os primeiros e temos a preferência. Vamos lá, o que estamos esperando? Quantos podem entrar por vez nessa arena? Vermelho Amaranto. Amarrou a faixa na cintura. Ou é um por vez? Filhos da puta. Do nada, o prefeito de tons pastel berrou com uma voz de touro que não correspondia à sua estatura. Como é que é? Vocês querem lutar em 10 contra 1? Ou talvez a cavalo? Ou de carruagem? Talvez queiram que lhes emprestem uma catapulta do arsenal para que possam arremessar de longe pedras contra a garota? E aí? Tudo bem, interrompeu Bonhart, trocando ideias rapidamente com Ovenaguel. Que haja esporte, mas alguma diversão também. Podem entrar 2. Isto é, em duplas. Mas o prêmio, Ovenaguel avisou, vai ser apenas 1. Se entrarem em 2, então terão que dividir o prêmio. Que 2? Como assim, em duplas? Nó tirou o casaco dos ombros com um movimento brusco. Vocês não têm vergonha, gente? É apenas uma garota. PFT. Deixem-me passar. Vou acabar com ela sozinho. Grande coisa. Eu quero Falca viva. O Windsor Imbra protestou. Que se danem suas lutas e seus embates. Eu não vou cair nessa brincadeira de Bonhart, quero-a. Garota. Viva! Irão em 2, você e Stavro. E a arrastarão de lá. Para mim. Repetiu Stavro. Aquele de barba, é uma humilhação lutar em 2 contra essa magrela. O barão adoçará essa humilhação com seus florins. Mas tem que estar viva. Isso significa que o barão é um pão duro. Ovenaguel gargalhou, chacoalhando a barriga e as bochechas de bulldog. E não tem o menor de espírito de competição, nem vontade de reconhecer esse espírito nos outros. Mas eu apoio a competitividade. E com esta declaração aumenta o prêmio. A quem entrar sozinho nessa arena e sair dela com as próprias pernas, eu pagarei com esta mão, deste mesmo estojo, não 20, mas 30 florins. Então, o que estamos esperando? Gritou Stavro. Eu vou primeiro. Peraí. O pequeno prefeito berrou novamente. A garota tem apenas uma capa de linho fino nas costas. Tire você também a brigantina, soldado. Trata-se de uma disputa. Que se danem. Stavro arrancou o gibão tachado de ferro e logo em seguida tirou-a camisa pela cabeça, deixando à mostra o peito e os magros braços peludos como os de um babuíno. Que se danem, junto com sua disputa de merda. Vou assim pelado. E aí? Querem que eu tire a calça também? Tire até o calção. A marquesa de Nementuivar disse em voz rouca e sedutora. Só para comprovar que é tão másculo como fala. Stavro, premiado com um pomposo aplauso, pelado até a cintura, pegou a arma, arremessou a perna pela barricada de troncos, observando Ciri com atenção. Ciri cruzou os braços no peito. Não deu nem um passo em direção à espada enfiada na areia. Stavro hesitou. Não faça isso, Ciri disse baixinho. Não me force. Não deixarei que ninguém toque em mim. Não me leve a mal, moça. Stavro pulou pela barreira. Não tenho nada contra você, mas negócio é negócio. Não terminou de falar, e Ciri já estava junto dele, já tinha a andorinha na mão. Foi assim que chamou o GWYHYR gnômico em pensamento. Aplicou o ataque mais fácil, infantil até, uma finta chamada 3 passos. Mas, Stavro caiu nessa. Deu um passo para trás, levantou a espada instintivamente. Nesse instante já estava à mercê dela. Após dar um pulo para trás, encostou nos troncos que cercavam a arena, e o gume da andorinha ficou a 1 polegada da ponta de seu nariz. Esse truque Bonhart explicou à marquesa, gritando acima dos berros e aplausos, chama-se 3 passos, esquiva, e ataque na terça. É um truque banal, esperava dela algo mais sofisticado. Mas é preciso admitir que, se ela quisesse, o sujeito já estaria morto.
Mate, mate! O público vociferava. Ovenagel e o prefeito Penicuik mostravam o polegar apontado para baixo. O rosto de Stavro ficou pálido. As espinhas e marcas deixadas pela catapora tornaram-se visíveis em suas bochechas. Falei para você, não me force, Ciri rosnou. Não quero matá-lo, mas não deixarei que toque em mim. Volte ao lugar de onde veio. Recuou, virou-se, abaixou a espada e olhou para cima, em direção do camarote. Vocês estão se divertindo comigo? Gritou com voz trêmula. Vocês querem me forçar a lutar? A matar? Não vão conseguir. Não vou lutar. Você ouviu, Imbra? A voz sarcástica de Bonhart ressoou no silêncio. Lucro puro. E nenhum risco. Ela não vai lutar. Então pode tirá-la da arena e a levar viva para o Barão Casadei para que se divirta com ela à vontade. Pode pegá-la sem risco nenhum, com as próprias mãos. O Indizorimbra cuspiu. Stavro, ainda encostado nos troncos, arfava, segurando a espada na mão. Bonhart riu. No entanto, Imbra, aposto brilhantes contra nós que vocês não vão conseguir. Stavro respirou fundo. Teve a impressão de que a garota virada de costas para ele estava desorientada, desconcentrada. Fervia de raiva, humilhação e ódio. E não aguentou. Atacou, de maneira rápida e traiçoeira. O público não notou o esquivo e o contragolpe. Viu apenas Stavro jogar-se contra a falca, dar um pulo como no balé, e depois cair de bruços e cara na areia de um jeito pouco pitoresco. Num instante a areia ficou ensopada de sangue. Os instintos estão dominando. Bonhart gritou mais alto que o público. Os reflexos estão funcionando. E aí, Ovenagel? Não falei. Você vai ver, não precisaremos dos bandogs. Que espetáculo lindo e lucrativo. Ovenagel até semicerrou os olhos de tanto prazer. Stavro levantou, apoiando-se nos braços que tremiam de tanto esforço, sacudiu a cabeça, soltou um grito, ficou rouco, vomitou sangue e caiu sobre a areia. Como se chamava esse golpe, Sr. Bonhart? A marquesa de Nementwivar perguntou com voz rouca e sedutora, esfregando um joelho contra o outro. Foi algo improvisado, dentes reluziram entre os lábios do caçador de recompensas, que nem olhava para a marquesa. Uma linda improvisação, criativa, e diria até visceral. Ouvi falar de um lugar onde ensinam improvisações assim para a esvisceração. Aposto que Nossa Senhorita conhece esse lugar. Eu já sei quem ela é. Não me forcem. Ciri gritou, e um tom apavorante ressoou em sua voz. Não quero. Entendem? Não quero. Sua filha da puta diabólica. Vermelho. Amaranto pulou habilidosamente a barreira, e num instante deu uma volta na arena para desviar a atenção de Ciri. Enquanto isso, Nó dava um salto para entrar do lado oposto. Pele de Cavalo pulou a barreira também e foi atrás de Nó. Jogo sujo. Berrou o prefeito Penicuik, pequeno que nem um metadilho, sensível às regras dos jogos. Junto com ele berrava a multidão. Vão 3 contra ela. Jogo sujo. Bonhart riu. A marquesa passou a língua nos lábios e começou a mexer as pernas com mais intensidade. O plano dos 3 era simples: empurrar para trás, contra os troncos, a garota ficaria acuada, depois executar um bloqueio, efetuado por 2, e deixar que o terceiro a matasse. Mas não deu certo por um simples motivo: a garota não recuou. Pelo contrário, foi para o ataque. Enfiou-se entre eles numa pirueta de balé, com tanta graça que quase não tocou a areia. Golpeou-no durante a passagem, exatamente no local que era necessário atingir, isto é, na artéria carótida. O corte foi tão leve que ela sequer perdeu o ritmo. E num passo de dança esquivou-se para o lado com tanta rapidez que não lhe respingou nem uma gota do sangue que jorrava do pescoço de Nó a uma distância de quase 2 metros. Vermelho Amaranto, que estava atrás dela, queria golpeá-la na nuca, mas a pancada traiçoeira tiniu contra o bloqueio instantâneo da lâmina lançada pelas costas. Ciri virou-se feito uma mola, cortou com as 2 mãos, fortalecendo o impacto do golpe, torcendo as ancas intensamente. A escura lâmina gnomíca era como uma navalha, e rasgou a barriga emitindo um silvo e um estalo. Ele uivou e caiu na areia, encolhendo-se todo. Pele de Cavalo pulou até ela e apontou a arma para sua garganta, mas Ciri se esquivou, virou-se num movimento lânguido, e com um pequeno gesto, atingiu-o com a parte central da lâmina no rosto, estraçalhando-lhe o olho, o nariz, a boca e o queixo. A plateia vociferava, assobiava, batia os pés contra o chão e vaiava. A marquesa de Nementwivar pôs as 2 mãos entre as coxas apertadas. Passava a língua nos lábios brilhosos e ria num contralto nervoso, desgastado pela bebida. O capitão de reserva nilfgaardiano estava pálido feito papel velino. Uma mulher tentava tapar os olhos de uma criança que fazia de tudo para se livrar daquelas mãos.
Um ancião de cabelo branco sentado na primeira fileira vomitava violentamente, com a cabeça escondida entre os joelhos. Pele de cavalo soluçava segurando o rosto. O sangue misturado com saliva e muco jorrava sob seus dedos. Vermelho Amaranto rastejava no chão e grunhia feito porco. Nó parou de arranhar os troncos escorregadios por causa do sangue que jorrava de seu corpo, no ritmo dos batimentos de seu coração. Socorro! Vermelho Amaranto uivava, agarrando as vísceras que se despejavam de sua barriga. Camaraadas! Socorro! PFFFTT Rinch, GRRR, pele de cavalo cuspia e expelia sangue pelo nariz. Emiate! Emiate! A plateia vaiava, batendo os pés de modo ritmado. O ancião que vomitava foi empurrado do banco e chutado para a galeria. Aposto brilhantes contra nozes ressoou o baixo sarcástico de Bonhart por entre a barulheira, que ninguém se atreverá a entrar na arena. Brilhantes contra nozes, Imbra. Posso apostar até nozes socas. Emiatar. Berros, pés batendo contra o chão, aplausos. Emiatar. Senhorita. Clamou Imbra, chamando seus subordinados através de gestos. Deixe-nos retirar os feridos. Deixe-nos entrar na arena e retirá-los antes que sangrem até a morte. Seja humana. Humana, Siri repetiu com dificuldade, sentindo só agora o impacto da adrenalina. Acalmou-se rapidamente com uma série de respirações treinadas. Entrem e tirem-no, se disse, mas entrem desarmados. Também sejam humanos pelo menos uma vez. Não ou. A multidão berrava e vaiava. Emiatar! Emiatar! Seus monstros desprezíveis! Siri virou-se num passo leve, passando os olhos pelas arquibancadas e pelos bancos. Seus porcos ordinários! Seus canalhas, seus filhos da puta miseráveis, querem sangue? Venham cá, desçam, provem e sintam o cheiro do sangue. Venham lamber antes que seque. Monstros, vampiros. A marquesa gemeu, estremeceu, virou os olhos e encostou-se suavemente em Bonhart, sem tirar as mãos do meio das coxas. Bonhart franziu o rosto e afastou-a sem entregar-se a gentilezas. A multidão vaiava. Alguém jogou linguiça mordida na arena, outro sujeito lançou um sapato, um pepino, alvejando Siri. Ela estraçalhou o pepino com um golpe da espada, despertando um berro ainda mais alto. Imbra e seus homens levantaram Vermelho Amaranto e Pele de Cavalo. Vermelho Amaranto berrou quando tocaram nele. Pele de Cavalo desmaiou. Nó e Stavro não mostravam nenhum sinal de vida. Siri recuou para ficar o mais longe possível que a arena permitisse. Os homens de Imbra também procuravam manter distância, afastando-se dela. Imbra permanecia imóvel. Esperou até que carregassem os feridos e, mortos para fora, olhava para Siri com os olhos semicerrados, segurando a mão na empunhadura da espada que, apesar da promessa, não guardara antes de entrar na arena. Não avisou, mal conseguindo mexer os lábios. Não me force, por favor. Imbra estava pálido. A multidão batia os pés, berrava, vaiava. Não a escute. De novo Bonhart conseguiu gritar mais alto que a plebe. Pegue a espada. Caso contrário, todos vão saber que você é covarde e cagão. Desde o Alba até o Jaruga se espalhará a notícia de que o Imbra fugiu de uma menor de idade e meteu o rabo entre as pernas que nem um vira-lata. Imbra tirou a lâmina da bainha. Não se lhe disse. Imbra embainhou a lâmina de volta. Covarde! Alguém da multidão gritou. Cagão! Covarde! Imbra, com o rosto imóvel, aproximou-se da ponta da arena. Antes que pegasse nas mãos que seus companheiros estendiam, virou-se mais uma vez. Acho que você sabe o que a espera, moça, disse em voz baixa. Você já deve saber quem é Léo Bonhart. Você já deve saber o que ele é capaz de fazer, e o que lhe dá tesão. Você vai ter que se apresentar em arenas. Você vai matar para a diversão de porcos e patifes como estes aqui, ou até piores que eles. E quando matar deixar de diverti-los, quando Bonhart ficar entediado com a violência praticada contra você, então a matarão também. Soltarão na arena tantos que você não conseguirá se defender, ou soltarão os cachorros. E eles a estraçalharão, e a ralé na plateia sentirá cheiro de sangue e aplaudirá. E você vai morrer como um animal na areia, numa poça de sangue. Do mesmo jeito que estes que você estraçalhou hoje. Lembrará minhas palavras. Estranhamente foi só agora que notou o pequeno brasão em sua gorjeira esmaltada. Um unicórnio prateado empinado num campo negro. Unicórnio. Siri abaixou a cabeça. Olhava para a lâmina rendilhada da espada. De repente tudo ficou em silêncio. Pelo sol grandioso falou, de repente, Declan Rosa Ip Mailchad, o capitão de reserva da cavalaria Nilfgaardiana. Não, não faça. Isso, moça. N.E. Tuven que SS Luned.
Ciri girou a andorinha na mão lentamente e apoiou o castão da espada sobre a areia. Dobrou o joelho, segurando a lâmina com a mão direita, alvejou com precisão a ponta da espada na área de baixo do externo. O gume momentaneamente furou a roupa, picou. Não posso chorar, Ciri pensou, encostando na espada com mais força. Não posso chorar, não há porquê e pelo que chorar. Um forte movimento e tudo vai se resolver. Vai acabar, não vai conseguir. A voz de Bonhart ressoou no silêncio absoluto. Não conseguirá, bruxa. Em Cair Mole ensinaram-lhe a matar, por isso você mata mecanicamente. Por instinto. Para matar é preciso ter caráter, força, determinação e coragem. Mas eles não poderiam ter lhe ensinado isso. Como você está vendo, ele tinha razão. Ciri falou com dificuldade. Não consegui. Visogota permanecia calado. Segurava a pele de um caxingui. Imóvel. Havia muito tempo. Quase se esquecera dessa pele enquanto ouvia. Acovardei-me. Fui covarde. E paguei por isso. Do jeito que pagam os covardes. Com dor e desonra, terrível humilhação. E com um nojo terrível de mim mesma. Visogota permanecia em silêncio. Se naquela noite alguém conseguisse aproximar-se sorrateiramente da choupana com o telhado de palha afundado, e se espreitasse para dentro dela, pelas venezianas, veria no interior mal iluminado um ancião de barba branca e uma moça de cabelo cinzento sentados perto do fogareiro. Notaria que os dois estavam calados, olhando para o carvão cor de rubi em brasa, mas ninguém poderia vê-los. A choupana com o telhado desabado, coberto de musgo, ficava bem escondida por entre a névoa e a bruma, em um caniçal infinito, no Pantanal de Pereplut, onde ninguém se atrevia a adentrar.